Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Hoje é um dia muito especial para nós brasileiros, né? Porque se trata do dia da proclamação da independência do Brasil. Há 198 anos atrás, Dom Pedro I, em uma colina às margens do riacho do Ipiranga, na cidade de São Paulo, dava o brado independência ou morte, trazendo assim liberdade para o Brasil do jugo de Portugal. Este é um dia muito importante para nós. Independência significa a desassociação de um ser em relação ao outro, do qual dependia ou era dominado. É o estado de quem ou do que tem liberdade e autonomia. Quando eu estava pensando sobre a importância deste dia e do brado de Dom Pedro I às margens do lago do Ipiranga, me veio ao coração o brado mais importante da história, que ocorreu há mais de 2000 anos atrás, numa colina chamada de Monte Caveira, o Gólgota, em que um homem que não tinha pecado, que não tinha defeitos, que não tinha culpas, estava crucificado entre dois salteadores. E momentos antes de que este homem entregasse o seu espírito ao Pai, ele deu um brado dizendo: "Está consumado", e entrega o seu espírito nas mãos de Deus. Me refiro a Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz há mais de 2000 anos atrás para perdoar os nossos pecados e nos colocar em liberdade. Quando Jesus diz "está consumado", isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 30, Jesus então está garantindo para mim e para você uma vitória sobre inimigos que nós não poderíamos conquistar. William Barclay dá uma explicação sobre este termo que eu acho muito importante. Ele diz o seguinte: "Está consumado" se expressa com uma só palavra em grego, que é a palavra tetelestai. E Jesus morreu com uma exclamação de triunfo em seus lábios. Não disse "está consumado" em tom de derrota, disse-o como alguém que grita de alegria porque obteve a vitória. Jesus parecia estar destroçado em uma cruz, mas sabia que a vitória era sua. A última oração desta passagem esclarece ainda mais tudo isso. João diz que Jesus inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. A palavra que João emprega é a que se poderia usar ao dizer que alguém reclina a cabeça sobre o travesseiro. Para Jesus, a luta tinha terminado e a batalha estava ganha. E já na cruz, conheceu a alegria da vitória e o descanso de alegria, que terminou sua tarefa e pode descansar em paz, em tranquilidade e satisfeito. É isso que William Barclay nos revela acerca deste termo. Mas um outro comentarista chamado Joseph H. Marfield observa um outro ponto de vista sobre esta mesma passagem, ou sobre este mesmo termo. Ele diz assim: todas as frases neste versículo de João, capítulo 19, versículo 30, enfatizam a voluntariedade do seu sacrifício, do sacrifício de Cristo. O fato de o verbo tetelestai, que significa tornar completo no sentido de um objetivo determinado, estar no tempo perfeito, fornece dupla ênfase. A ideia da realização completa, o plano da redenção está completo no sentido histórico e está perfeitamente adequado para satisfazer todas as necessidades do homem pecador. Tetelestai não é um grito de alívio de que tudo terminou, é um grito de vitória. Somente Jesus poderia dar um grito de vitória na cruz do Calvário. É um grito de vitória sobre os maiores inimigos do homem.
Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 57, mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quais inimigos então foram vencidos por Jesus na cruz do Calvário? O primeiro inimigo que foi vencido foi o diabo, Satanás, arqui-inimigo do ser humano. Desde o princípio, Jesus, de uma forma figurada no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, ele diz que o inimigo, referindo-se ao ladrão, ele vem, senão a matar, roubar, matar e destruir. O mesmo João, quando ele escreve a sua primeira epístola, no capítulo 3, no versículo 8, ele diz assim: mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Outrora nós andávamos ou vivíamos aprisionados no império das trevas, praticando tudo o que nos era imposto por seu imperador. Mas Jesus nos libertou quando ele morreu na cruz do Calvário. Diz Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A expressão libertou do império das trevas comunica a ideia de salvação, nos resgatando da tirania das trevas. O segundo inimigo que foi vencido por Cristo na cruz do Calvário é um inimigo chamado pecado. Consequentemente, nós podemos junto colocar também outro inimigo que é a morte. Paulo diz em Romanos capítulo 12, capítulo 5, no versículo 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Naturalmente que a morte assume o papel de inimigo, porque se tornou a paga por um outro inimigo que é o pecado, como descrito por Paulo em Romanos capítulo 6, no versículo 23, a parte A, porque o salário do pecado é a morte. Porém, Jesus, como homem, ele vence o pecado e se constitui sumo sacerdote que pode compadecer-se de todos nós. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, porém sem pecado. Na cruz, mesmo morrendo, Jesus venceu o poder da morte e ele mesmo dá o seu testemunho em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18, quando ele diz assim: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Alguém pode questionar se Cristo morreu e venceu a morte. Se Cristo venceu a morte, por que cristãos em todos os tempos morreram e continuarão morrendo? O apóstolo Paulo, quando ele escreve sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, ele nos dá uma aula acerca disso. Paulo, ele vai nos ensinar que o nosso corpo corruptível, ele é como uma semente, e que a morte é uma semeadura, e quando semeamos este corpo corruptível, ressuscitamos um corpo incorruptível, não mais sujeito às leis naturais da humanidade. Se você observar os versículos 35 ao 55 de 1 Coríntios 15, você vai observar que é isto que o apóstolo Paulo ensina. Porém, outro inimigo que é vencido por Cristo é o inferno. Salomão descreve o inferno como um inimigo que não se sacia. Ele diz assim: o inferno e o abismo nunca se fartam, em Provérbios capítulo 27, versículo 20, a parte A. Jesus, ele dá descrições sobre o inferno que são ainda mais contundentes. Por exemplo, em 25 de Mateus, no versículo 41, ele diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. No capítulo 25 de Mateus ainda, mas no versículo de número 30, ele diz que o inferno é o lugar onde há pranto e ranger de dentes. Em Marcos, no capítulo 9, dos versículos 42 ao versículo 48, Jesus enfatiza que o inferno é o lugar onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga.
Paulo, fazendo sua argumentação em defesa da ressurreição, questiona: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. A vitória foi conquistada por aquele que na cruz bradou: está consumado. Hoje podemos dizer como Paulo: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jesus te ama. Jesus nos ama. Por isso, um dia na cruz do Calvário, ele levantou a sua voz e bradou: está consumado. Querido Deus e eterno Pai, nesta hora eu oro por pessoas, ó Deus, que estão vivendo um momento difícil em sua vida. Porém, uma coisa é certa: o Senhor já venceu por nós na cruz do Calvário, quando bradou está consumado e nos colocou em liberdade para te louvarmos e para te servirmos. Dá-nos um dia abençoado, Senhor, e guarda-nos debaixo das tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Se você curtiu esta mensagem, se essa mensagem falou ao teu coração, compartilhe com mais alguém que dela precisar. Dê o seu joinha aí, para que você possa nos ajudar no nosso canal, e também se inscreva no canal, e Deus certamente estará abençoando a sua vida, e você estará nos ajudando. Que Deus te abençoe neste dia, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.